de 11 até 20, versículo 3. Nós vamos ler, estamos lendo agora a parte final de Apocalipse, onde nós começamos a ver uma coisa. Fica claro logo de cara o seguinte, olha, quem está montado no cavalo branco, né? Então, cai por terra, né, irmãos? Aquela ideia de que os 4 cavaleiros do Apocalipse, o cavalo branco é o anticristo. Então, fica muito claro, desde o começo eu tenho falado, e a gente vai vendo essa revelação crescendo em todo o livro de Apocalipse. E agora, no capítulo 19, vamos lá, diz assim, talvez eu faça algumas interrupções para dar alguns adendos aí, mas vamos em diante. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Não pode ser o anticristo nunca. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus, o Logos, o Verbo. Os exércitos de Deus, dos céus, o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Olha só, vocês lembram que quando nós lemos sobre a Grande Babilônia, fala que a Grande Babilônia recebeu o furor da ira de Deus. Você lembra disso? Nós lemos lá naquele que ela foi alvo do furor da ira de Deus. Agora, olha só quem é esse que vem. Ele pisa o lagar. Ele pisa em cima. Entende isso? Ele não... Aqui ele está falando que, olha, ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele é aquele que está acima disso tudo. Ele é aquele que julga, ele é aquele que determina essas coisas. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Outro dia eu vi um cara querendo defender que tatuagem está na Bíblia, que Jesus foi tatuado, né? Que no Apocalipse fala que ele vem tatuado na coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Cada herético com seu versículo, né? Então tudo bem. Mas só para fazer um adendo. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta. Espera aí, irmão, meu iPad apagou aqui. Está acontecendo uns... Voltou lá no começo. Pastor, repete, por favor, onde o senhor está lendo. Ah, tá. Espera aí que eu já vou repetir. Então, nós estamos em Apocalipse, capítulo 19, versículo... Vou te dizer o versículo agora. Tá bom. Obrigada. Nada. Eu li o 5, 16. Aqui, eu li o 17 agora, o 18. Vou continuar começar no 18. Para comerem carne de reis, generais e poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. O 19. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada, que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Agora o capítulo 20, versículos 1 a 3. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão,
a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, amados, olha só. Nós temos aqui, então, a leitura de Apocalipse, capítulo 19, e nós temos, então, aqui falando sobre o quê? Falando sobre como Cristo descerá dos céus. Aqui já está falando, ao encerrar a questão da Babilônia, ao encerrar isso tudo, nós agora começamos a ver o quê? A manifestação de Jesus. Aqui nós começamos a ver detalhes de como Jesus vai se manifestar para nós. Em todas as passagens anteriores, a gente fala no soar da última trombeta, quando houver os sinais dos céus, lembra disso? Aí ele voltará, ele voltará. Aqui agora nós começamos a ver, como eu falei, são como cascas de cebolas que vão sendo tiradas. E aí vai se aprofundando e vai revelando mais detalhes. Então aqui agora nós temos alguns detalhes sobre como Cristo vai voltar. Ele vai voltar para travar essa luta vitoriosa contra o diabo, né, o anticristo e toda a hoste deles. E em todo tempo nós devemos entender o seguinte, que essa batalha, ela não é uma batalha física. Ela não é uma batalha física, é uma batalha espiritual. Porque, irmãos, nós não teríamos condição de lutar, por exemplo, e mesmo que nós temos que entender uma coisa. Quando Cristo voltar, a Bíblia fala que no soar da última trombeta, a gente tem que lembrar desses detalhes, nessa cronologia bíblica da volta de Cristo. Quando a Bíblia fala que Jesus ele volta, está lá em Tessalonicenses, ao soar da última trombeta e ele vir no céu, a Bíblia fala que nós, os vivos que ficamos, seremos o quê? Transformados. Transformados. E aí nós subiremos, está lá em Tessalonicenses. Vocês lembram dessa passagem? Nós subiremos e nos encontraremos com ele nos ares. Vocês lembram disso ou quer que a gente leia essa passagem? Para ficar claro? Pastor, Ah. eu lembro, essa passagem aí é na segunda vinda de Jesus, quando a igreja é arrebatada, certo? Isso. E aí essa luta que está travando aqui, nós como igreja já fomos arrebatados, certo? Não. Não? Não. Ô Rosa, que você está chegando agora no nosso estudo, mas deixa eu te falar. Nós estamos vendo aqui que a igreja ela só a volta de Jesus é uma vez só, e que a igreja ela fica aqui e passa pela grande tribulação. Entendeu? Eu vou te mandar depois a apostila, porque você chegou agora. Para quem está chegando agora e não está desde o começo, né? Às vezes vai pegar. A gente tem estudado isso com muito carinho, porque nós vimos o seguinte, que a igreja ela vai passar pela grande tribulação, ela vai vencer essa grande tribulação com Cristo. Porque em todo relato bíblico nós só ouvimos falar de uma volta de Jesus. Não existe duas voltas. Ele não volta, nós vamos falar daqui a pouco, ele não volta como ladrão, como muitos gostam de interpretar, de uma forma escondida. Ele volta, quando ele fala que ele voltará como ladrão, em um tempo que ninguém espera. Em um tempo que ninguém espera. E não de uma forma escondida, porque a Bíblia fala que todo olho verá e todo joelho se dobrará. Então, se é algo visível, então não pode ser dessa forma. Quer ver? Então, eu quero ler com vocês Tessalonicenses. Espera um pouquinho que eu já vou abrir aqui. Eu estou abrindo em outra Bíblia aqui para a gente ler esse texto, que é muito importante para nós entendermos essa questão dessa volta de Jesus e essa batalha que a gente chama de Armagedon. Porque, olha, vamos lá, peraí. Só abrir aqui, um minutinho, só que estou abrindo a Bíblia no celular. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né?
Você pode abrir aí, 1 Tessalonicenses 4. Aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos adiante. Só tem Aqui. 3... 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4. Uhum. Olha só, a partir do verso 13. A partir do verso 13 diz assim, 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram, ou seja, os que morreram, a ressurreição. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Ou seja, nós não podemos ir aos céus antes daqueles que morreram com Jesus ressuscitarem primeiro. Está dizendo aqui. Nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, que trombeta é essa? Nós já fizemos o estudo das trombetas, é a 7ª. De Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a primeira ressurreição, né? Que a Bíblia fala que é a primeira ressurreição. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Quando nós lemos a descrição de Paulo aqui sobre a volta de Jesus, e quando ele fala seremos arrebatados, a palavra arrebatados no grego, parousia. Parousia. Parousia quer dizer algo que sobe visivelmente. Até isso está no grego. A palavra parousia não significa algo que é tirado de forma escondida, não. A palavra parousia significa algo que é levantado, que é arrebatado, e de forma visível, de forma que se veja o que está sendo levado. Então, a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai ser assunta aos céus de forma visível. Agora, aí nós vemos o seguinte, olha só. Se nós estamos lendo Cristo descerá dos céus, em Apocalipse 19, 11, versículos 20 em diante ali, 11 em diante. Se ele desce aos céus, quer dizer que nós, então, já o quê? Já subimos para encontrar com ele nos ares. Entenderam isso? A sequência lógica de Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses, está aqui dentro de Apocalipse, dizendo o seguinte, quando nós lemos, fala o quê? Fala que nos capítulos anteriores já soou a última trombeta, já foi derramado a ira de Deus, a justiça. A grande Babilônia já foi pisada e salteada. Agora Jesus volta. Jesus volta para quê? Para buscar a sua igreja, para encerrar as coisas. Então, quando a Bíblia fala em Apocalipse 19 que Jesus desce, quer dizer então que nós, como povo de Deus, já participamos dessa transformação. Nós, os que estávamos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E nós subiremos e encontraremos com Cristo no céu. Aí é que entra a ideia. Quando ele desce para essa batalha, para vencer a Satanás, irmãos, nós temos que entender que a partir deste momento não é uma batalha física, é uma batalha espiritual. Tanto que a Bíblia fala o tempo inteiro que Jesus vai derrotar o inimigo pelo quê? Pela palavra. Você vê que não é uma guerra de ir lá e matar,
de ir lá e derrubar fisicamente, de destruir fisicamente o inimigo. É pelo poder da sua palavra. Nós lemos aqui, olha, versículo 21, perdão. Não, onde é que está? A gente leu agora aqui há pouco. Então, via besta, havia enganado. Aqui, versículo 21. Os demais foram mortos com a espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo. A espada que sai da boca. Qual é a espada que sai da boca? A espada de dois gumes. A minha palavra é a espada. Lembra a visão de Cristo Jesus lá de João no capítulo 1? Que ele tinha os cabelos brancos como a neve, olhos como joio, e da sua boca saiu o quê? Uma afiada espada. Então, nós vemos o tempo inteiro a menção de que o que Jesus vai usar... E como foi que Jesus venceu a Satanás na tentação? O que foi que ele usou? Não foi a palavra? Ele é a própria encarnação da palavra, mas ele é o que? Ele é o verbo. Mas ele usou a palavra. Está escrito. Está escrito. Então, irmãos, o que vai vencer, o que Jesus vai vencer é exatamente o poder da sua palavra. Aquilo que ele prometeu. Aquilo que ele falou que iria acontecer. Céus e terras poderão passar, mas as minhas palavras não passarão. Então, irmãos, é a palavra de Deus que vai trazer isso. E aí nós vemos algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, Salmo 2:9, né, diz que a palavra do Senhor é toda poderosa. A Bíblia diz que ele vai governar este mundo com um cetro de ferro. E ele reinará sobre o mundo no milênio. Olha só, é muito importante agora. Agora vocês vão entender por que eu falei logo no começo, eu falei das minhas convicções, que eu sou pós-tribulacionista, não dispensacionalista e que eu sou o quê? Pré-milenista. Eu acredito que Jesus volta antes da instituição do milênio. Pelo menos é o que eu leio aqui na Bíblia agora, quando a gente está vendo aqui. Em todo o tempo nós vemos, a Bíblia fala que ele desce, prende o diabo durante 1000 anos e reina na terra durante quanto tempo? 1000 anos. Depois desse período, o diabo é solto novamente. Nós vamos conversar sobre isso mais adiante. Mas só para vocês verem o quê? Que foi instituído o milênio. Então, irmãos, o milênio está aí em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Nós vamos ler isso mais adiante. Por isso que a Bíblia fala que o seu verbo, que o seu nome é o verbo, o Logos. Ele é a palavra, a palavra. João 1, de 1 a 14, fala que ele é a revelação da palavra. 1 João 1, de 1 a 4. Ou seja, a obra vencedora de Cristo Jesus está revelada. Aqui em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. E o seu nome é o quê? É Palavra de Deus. Jesus, irmãos, é a própria Palavra de Deus. Eu sou a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? E ele estava no começo com Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando diz lá no Gênesis que tudo foi criado pelo quê? Pela palavra. Ou seja, Jesus é a essência disso. Ele é o verbo, ele é aquele que participou de tudo. Ele é a essência. E a Bíblia fala que a vitória vem escrita exatamente por quê? Por causa da palavra. E a Bíblia diz mais. Aqui nesse capítulo 19, nós vemos a glória de Jesus sendo manifesta a nós, homens. E ele vai dizendo, por exemplo, o seu nome, ele é fiel e verdadeiro. Está lá em Apocalipse 19, 11. Fiel e verdadeiro. Também está em Apocalipse 1, 5. Em Apocalipse 3, 7. Em Apocalipse 3, 14. Isso focaliza o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. Que se contrapõe ao caráter da besta, do anticristo, que é inconstante e falso. Ele é inconstante e é falso. Tanto que ele vai fazer o quê? Ele vai se levantar contra a própria Babilônia, que era a sua parceira, né? Você lembra que ele falou isso? Que ele vai romper com ele porque ele quer ser o único.
Então, irmãos, a Bíblia vem falando sobre isso. E a Bíblia diz aqui, em Apocalipse 19, 12, que Jesus vai ter um novo nome. Ó, o nome secreto de Cristo, que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Então, o que é isso? Irmãos, isso se refere a um mistério do Messias. Um mistério do Messias. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ou seja, Jesus é como se Jesus agora fosse ter e vai ter um novo nome. Mas que nome é esse? A Bíblia diz aqui que só ele sabe. Só ele sabe. E em Apocalipse 3:12 diz assim: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aqui é Jesus falando à igreja. Eu escreverei nele também o quê? O meu novo nome. Que novo nome é esse, irmãos? Aí é um mistério. Nós não sabemos. Nós não sabemos qual é esse novo nome. Mas a Bíblia está dizendo que ele terá um novo nome. Um novo nome. Então, a gente não tem como fazer nenhuma conjuntura sobre isso, mas revela aqui esse nome poderoso. Se o nome de Jesus já é poderoso hoje para vencer tudo, imagina esse novo nome, como que será? Né? Será realmente algo tremendo e eu eu creio, em nome de Jesus, que eu vou estar lá ouvindo esse novo nome, participando disso, para a glória do Senhor. E aí, irmãos, nós temos na continuação, por exemplo, Apocalipse 19, 17. Nós temos um convite onde as aves são convidadas para vir participar da ceia de Deus. E o interessante é que essa ceia se refere, então, o quê? À batalha do Armagedon, a destruição dos inimigos. A gente lê em Apocalipse 16, 16, onde vai ter a última batalha, esse ajuntamento para essa batalha, e aí nós vemos o seguinte, que Apocalipse fala para as aves virem se banquetearem das carnes, de tudo isso. Irmãos, é claro que quando fala tudo isso, usa uma figura de linguagem, tá? Não é que vai ter carne destroçada, nada disso. Não lembra que nós falamos aqui sobre a destruição? Vai ser uma questão espiritual. As pessoas vão se submeter pelo poder do nome de Cristo Jesus. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o quê? Está na Bíblia isso. Que Jesus, ele é o Senhor. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então, irmãos, essa vitória da palavra, essa vitória de Jesus, vai ser algo tremendamente espiritual, vai ser colocado sobre as pessoas não vão resistir, elas vão ter que se dobrar e elas vão ter que confessar: esse é verdadeiramente o Senhor. Para os ímpios, para aqueles que não servem a Deus, vai ser um peso. Para nós, vai ser a maior alegria do mundo, porque nós já estaremos transformados com Ele, reinando, vivendo isso. Irmãos, é muito interessante quando a gente vê esses detalhes aqui no final. Aí nós vimos, por exemplo, a vidima lançada no lagar da cólera de Deus, Apocalipse 14 e 19, 20. A peleja da besta e dos seus aliados contra o cordeiro, Apocalipse 17, 13 a 14. Então, irmãos, nós ouvimos e já falamos sobre essa batalha toda e nós sabemos de uma coisa: o resultado já está garantido. Os crentes irão celebrar a vitória com o Senhor Jesus. Os crentes irão celebrar a vitória com o Senhor Jesus. É interessante que a Bíblia fala que, assim como foi no tempo de Noé, será no tempo da volta de Jesus. Lembra que nós falamos sobre isso? O interessante é o seguinte, que as pessoas que não estavam na família de Noé, eles não estavam prevendo a volta de Cristo. Está lá em Mateus 24, 38.
Ou seja, os julgamentos derramados sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre a grande Babilônia, essa peleja contra os exércitos demoníacos. Lembra que nós falamos, as estrelas cairão do céu. Agora nós podemos falar sobre isso. Quando a Bíblia diz que o diabo, que era chamado de estrela, ele caiu e arrastou 1/3 das estrelas do céu, e aí nós vemos falar em Apocalipse que as estrelas cairão do firmamento, nós estamos falando exatamente, amados, sobre o quê? A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores, né, deste mundo tenebroso, dominadores do ar. Ou seja, quando a Bíblia fala que as estrelas cairão, quer dizer o seguinte, esse domínio de Jesus agora chega de uma forma tão grandiosa, de uma forma tão abundante, que os poderes malignos serão totalmente destruídos. Finalmente, irmãos, desde a queda de Adão, porque eu falo desde a queda de Adão, porque quando Adão pecou, ele entregou o domínio a Satanás, através do pecado. A Bíblia diz isso, porque quando Deus criou Adão e Eva, falou o seguinte, domine sobre todas as coisas, domine sobre tudo que está aí. Mas o homem cedeu. E até Satanás, quando tenta Jesus, ele diz assim, olha, se você prostrado me adorar, eu te darei todas essas nações. Por quê? Porque isso me foi entregue. Isso me foi entregue. É por isso também, irmãos, que eu não gosto muito dessas músicas que falam muito de restituição, restitui, tudo que o diabo roubou. Amados, eu não gosto muito disso não, porque, na verdade, Jesus já me deu muito mais do que eu merecia. Ele não precisa restituir o que o diabo roubou, porque o que o diabo tinha... O diabo, na verdade, não tirou nada de mim. Eu que entreguei para ele quando eu escolhi pecar. Essa, para mim, é a grande verdade. Ele não me roubou, eu entreguei. Porque eu acredito no livre-arbítrio e quando eu pequei, eu peguei consciente. Eu sou responsável pelo meu pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Então, quando eu pequei de forma consciente, responsável. Eu escolhi pecar por causa das minhas fraquezas, por causa das minhas falhas, do enfraquecimento espiritual da minha natureza, seja o que for, eu escolhi isso. E aí, irmãos, o diabo tirou de mim o quê? Porque eu entreguei para ele. Mas quando Cristo me salvou, irmãos, ele já me deu mais do que eu merecia, não deu? Então, irmãos, esse negócio de restaurar, restitui o que Deus tirou, o que o diabo tirou, o que o diabo tirou que Deus já não me restituiu? Se eu agora sou nova criatura em Cristo Jesus, perdoado, lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus, e tenho a certeza da minha vida eterna em Cristo. Restitui o quê? Coisas? O diabo não me roubou coisas, eu que entreguei. Né? Se eu me entrego aos vícios, sou eu que entrego, não é o diabo que me rouba. Porque essas coisas de que o diabo roubou e Deus vai me restituir o que o diabo tirou, é como se o diabo fosse culpado por tudo que acontece conosco, irmãos. Não é. O diabo não é culpado pelo seu pecado. Você sabia disso? Porque senão a Bíblia fala que o diabo daria conta de você. Mas a Bíblia fala que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Sou eu quem sou responsável. Sou eu quem tenho que dizer não ao diabo. Era Adão e Eva que tinham a condição de dizer não. Eles disseram sim, nós também. Nós que temos que dizer, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Agora eu tenho que me sujeitar a Deus para isso. Então, irmãos, essa coisa de pensar que Deus tem que... Não tem, irmãos. A bebida... eu me droguei. Se eu me droguei, foi eu que me droguei. Não foi o diabo que me drogou. Ele me tentou. A Bíblia fala que cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça. O que é cobiça? Cobiça é desejo forte. Irmãos, se eu não desejo... Olha, vamos dizer aqui. Se eu não tenho nenhuma vontade... Vou usar só um exemplo aqui. Se eu não tenho nenhuma vocação, nenhuma vontade de beber, o diabo não vai me tentar com bebida, irmãos. Porque ele sabe que isso não vai me atingir em nada. Porque eu não cobiço aquilo. Eu não tenho desejo por aquilo. Agora,
se eu quero ser rico de qualquer maneira, aí sim, o diabo vai me colocar na frente o quê? Conluios, corrupção, coisas para eu roubar, para eu ter coisas fáceis. Entendeu como é que é? Porque o meu coração deseja aquilo. Cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça. Mas deixa eu dizer uma coisa. O diabo não é responsável pelo meu pecado. Eu é quem sou. Eu é quem sou. É por isso que a alma que pecar, essa morrerá. Por isso que a Bíblia diz, filho não carrega pecado de pai, nem pai carregará pecado de filho, mas a alma que pecar, essa morrerá. Está lá em Ezequiel capítulo 18. Então, irmãos, a gente precisa entender essas coisas. Por quê? Porque eu sou responsável. Eu sou responsável. Então, irmãos, quando nós vivemos e imaginamos isso aqui da volta de Jesus, eu tenho que saber que eu tenho que me preparar, eu tenho que viver, eu tenho que estar disposto a vencer para participar desse momento com Cristo Jesus. E a Bíblia fala, né, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2:8, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha só, a Bíblia fala que Jesus vai destruir o perverso aqui se referindo ao anticristo, pelo sopro da sua boca. Mais uma vez, a palavra que sai da sua boca. E a Bíblia diz então que ele destruirá pela manifestação da sua vinda. Ele vai destruir pela manifestação da sua vinda. E aí nós vemos, então, olha como é que as coisas vão se globando. Aí nós lemos Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 3. Jesus, ele volta, nós nos encontramos com ele. Aí a Bíblia fala que o anticristo e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo. Primeira menção que tem sobre o lago de fogo, no sentido de existência agora real, onde alguém é lançado. Porque a gente fala sempre inferno, inferno. O inferno, irmãos, como lago de fogo ainda não existe. Por isso que as pessoas não estão no inferno. As pessoas que morreram não foram lançadas ainda no inferno, porque o inferno ainda não existe. Não o inferno nesse sentido de sofrimento eterno. As primeiras duas pessoas que são lançadas vivas lá, quem é? O falso profeta e a besta. Está dizendo aqui, eles vão ser lançados vivos lá nesse lago de fogo. Quando a gente fala de inferno, a gente tem que entender aquele lugar Hades, lugar onde as pessoas estão esperando até Jesus voltar para que ressuscitem na primeira ressurreição, os que morreram com Cristo, que nós lemos aqui, vamos falar mais um pouquinho adiante, e aqueles que não, que vão esperar até o fim para a segunda ressurreição, que é para a condenação. Agora, é interessante a gente pensar nisso, porque me traz à tona mais uma coisa que a gente vê. Vocês já viram, irmãos, essas visões, esses sonhos de que um monte de gente vai no inferno? Já viram esses demônios? Fui no inferno. Fui no inferno. E lá no inferno o diabo fazia isso, o diabo fazia aquilo, o diabo... Primeiro, irmãos, inferno não é domínio. Inferno, quando você fala... A Bíblia diz que Jesus desceu ao inferno e pregou lá durante o tempo que ele foi morto, não foi? Depois ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele trouxe a chave da morte. Lembra disso? Está lá nos evangelhos. Eu falei, irmãos, que para estudar Apocalipse tem que conhecer um pouco a Bíblia, né? Não dá para eu ficar voltando lá e contando isso tudo, não. Então, olha só, a Bíblia fala que ele veio e ele trouxe a chave da morte. Ele venceu. Então, quando ele fala que ele foi ao inferno, não fala que ele foi ao inferno lugar de sofrimento. Foi ao inferno Hades. A palavra no grego é Hades, né? Lugar dos mortos. No Hades, você tem o Tártaro, ou Sheol, lugar de sofrimento ali, onde as pessoas já conscientes, por que elas já sofrem? Porque elas têm consciência de que elas não serviram a Deus. Mas esse sofrimento ainda não é o inferno. Entendem isso? Esse sofrimento ainda não é o inferno. Assim como o paraíso, que Jesus falou para aquele ladrão,
Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Também não é o céu. Por quê? Porque eles ainda não ressuscitaram para ser como Cristo é. Ainda não experimentaram daquilo. Eles terão que passar pela ressurreição, pela primeira ressurreição, para vivenciar o que é verdadeiramente céu. E aí nós descobrimos, irmãos, que céu não é um lugar geográfico. Céu é o lugar onde Jesus está. Eu vou vos preparar lugar. Que lugar é esse? Não importa onde ele seja. Seja um lugar lá em cima, seja um lugar aqui, vocês entendem isso? Eu vou vos preparar lugar, porque aonde eu estiver, eu quero que estejais também. O céu, irmãos, vai ser o quê? A comunhão perfeita com Cristo. É nesse sentido. É claro que nós usamos a figura de linguagem de um lugar, de um espaço. Não há problema em a gente entender isso. Mas aí nós vemos falando, então, sobre esse inferno, sobre essa questão daqueles que morreram e foram para o inferno. Então, quando a Bíblia fala isso aqui, está dizendo isso. Então, irmãos, eu tenho muito cuidado quando as pessoas falam o seguinte: morri e fui para o inferno. E aí eles falam, lá o diabo ele reinava, sentava no... Primeiro, Lago de Fogo não é o lugar onde o diabo vai reinar. Vamos usar o termo inferno. O inferno não é o lugar onde o diabo vai reinar. O inferno é um lugar onde ele vai sofrer. Porque a Bíblia fala que o lago de fogo, que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. O diabo não reina no inferno. Ele vai sofrer eternamente no inferno. A Bíblia diz em Timóteo que por ele saber o seu destino, os demônios, eles sabem o quê? Eles creem e tremem. Não creem para a salvação, eles creem porque sabem o destino, porque a palavra diz o que vai acontecer com eles. Então, irmãos, quando a pessoa fala, vou no inferno, e tem aquela visão do inferno, que é aquela... Irmãos, já morre aí a visão espiritual, porque, ué, que inferno é esse? Se a Bíblia fala que ele nem existe ainda. E outra coisa, é muita gente também que vai para o céu. Muita gente que vai para o céu. Irmãos, na Bíblia, eu só conheço um relato de uma pessoa que teve uma visão do céu. Quem foi? O apóstolo Paulo. Não é verdade? Eu não sei, ele diz em Coríntios, eu não sei se dormindo ou acordado. Se em corpo ou arrebatado. Ele diz, eu não sei como. Eu sei que eu fui até ao terceiro céu. Eu não sei se existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Ele fala que ele foi ao terceiro. Eu não sei se é em ordem crescente ou decrescente, se é 3, 2, 1, ou se é 1, 2, 3. Eu não sei de nada disso, porque ele fala o seguinte, eu fui ao terceiro céu e vi coisas gloriosas, mas a mim me foi proibido de falar. Eu acho gozado, irmãos, desculpa aí. O apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas do Novo Testamento. Das 27 que nós temos, ele escreveu 13. Ele foi no céu e não foi permitido que ele falasse. Vocês me perdoem, irmãos, mas hoje qualquer comedor de feijão como eu vai no céu e volta dizendo tudo que viu lá? Ah, irmãos, tem alguma coisa esquisita nesse negócio aí. Vocês me perdoem, mas não bate a fichinha, não. Não bate, não. Paulo, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Paulo vai lá, vê, e Deus vira e fala, você não vai falar? Para quê? E ainda põe um espinho na carne dele? Ó, você tem um espinho na carne para que você não fique soberbo pelo que você viu. E esse espinho vai te esbofetear todo dia. Todo dia você vai ser esbofeteado por esse espinho na carne. A Bíblia não fala qual é. Eu tenho aqui umas conjecturas e um dia eu vou falar para vocês, biblicamente falando, dando versículos para provar algumas coisas. Mas aí a Bíblia fala, ele vira e fala, então, irmãos, eu orei 3 vezes que esse espinho na carne fosse tirado e Deus falou assim, não, a minha graça te basta. Então, irmãos, se Paulo passou por tudo isso, aí o Elcio come uma feijoada, dorme, tem um sonho lá do céu e volta com aquela revelação celestial e fala, irmãos, fui no céu e Deus me mostrou coisas inefáveis que eu quero compartilhar com vocês. Aí eu começo a contar segredos do céu, irmãos, que nem Paulo. Paulo me escreve 13 epístolas, irmãos, as mais profundas que nós temos, né?
no Novo Testamento com coisas magníficas. Ele não pode falar, e eu, Elcio, comedor de feijão, desculpa aqui, longe de ser igual ao pecador miserável, eu vou lá e volto dizendo, agora Deus me revelou e eu vou... Ô, irmãos, a gente tem que ser mais... Vocês entendem quando eu falo que a gente precisa conhecer a palavra para julgar essas coisas? Para a gente não ser enganado por qualquer vento de doutrina. Por qualquer vento de doutrina. Irmãos, não é sermos, por favor, não é deixarmos de acreditar que Deus fala, que Deus usa profetas, que Deus usa pessoas. Não é nada disso. Por favor, entendam, irmãos. Quando Deus quer falar, Ele vai usar pessoas para falar. Ele vai usar profetas, Ele vai falar conosco através de sonhos. Ele faz isso tudo porque Ele é Deus. Mas, principalmente, irmãos, Deus nos fala na palavra. É na palavra. E até essas revelações carismáticas de profecia, seja o que for, elas não podem ser julgadas de outra maneira, senão pelo conhecimento da palavra. Tudo que está fora da palavra não é verdade, não pode ser aceito como sendo de Deus. Então, irmãos, é esse o cuidado que a gente tem que ter. E aí nós vemos, então, que o diabo, a Bíblia fala que vem um anjo. Um anjo. Precisa de quantos anjos para prender o diabo, irmão? Ai, gente, sério. Eu adoro essa imagem. Eu já falei para vocês. Eu amo essa imagem. Né? O diabo ele tem poder, irmãos? Ó, por favor, não vamos brincar. O diabo tem poder. Claro que ele tem. O mundo jaz no maligno. Não vamos brincar com o poder do diabo. Mas, irmãos, o diabo perto do nosso Deus, ele é nada. Ele é nada. Não vai precisar vir, irmãos, uma legião de anjos para prender o Satanás, não. A Bíblia fala que Deus manda um anjo. Olha que lindo aqui, quer ver? Olha só. Apocalipse. E vi descer do céu um anjo. Olha, não precisou nem mandar Miguel, o arcanjo. Não fala que mandou o arcanjo. Não fala que mandou um serafim. Não fala que mandou nada. E vi descer do céu um anjo. Ele trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Eu imagino ele vir rodando assim. Aí, ô Satanás, chegou a tua hora. Uma correntinha, ele vem balançando e ele prendeu o dragão. Pronto. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo. Vocês notam uma coisa? Onde é que a besta e o falso profeta foram lançados? No lago de fogo. Olha aqui, vamos ler isso, só para vocês verem a diferença aqui do que eu estou falando o tempo inteiro. Vamos ver aqui. Aqui, versículo 20 do capítulo 19. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, os quais ele havia enganado e receberam a marca da besta, adoraram. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Eles foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O diabo vai ser lançado no lago de fogo? Aqui nesse momento? Não. Ele vai ser preso no abismo. A besta e o falso profeta já foram lançados no lago de fogo. Já foram lançados no lugar de destino eterno de sofrimento. O diabo ainda não. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele vai ficar preso durante 1000 anos e depois ele vai ser solto. Se ele fosse lançado no lago de fogo, ele não poderia ser solto de lá. Estão entendendo as terminologias que nós temos aqui em Apocalipse? Então, ele vai ficar preso no abismo. Durante quanto tempo? 1000 anos. E como é que vai ser o milênio? Como vai ser esse tempo de Deus aqui, Jesus governando na terra? E nós? Como é que nós estaremos aqui? Como será o nosso corpo? Como será a nossa vida? Nós vamos reinar com Jesus durante o milênio? E aqueles homens que não morreram, que ficaram, os que não foram transformados, como é que será? Vai haver ainda tempo para salvação durante o milênio?
Irmão, sobre isso nós vamos falar na próxima semana. Não vai dar tempo de encerrar, porque tem muitos detalhezinhos, irmãos. Eu não quero perder esse finalzinho correndo. Vocês não se importam, não, né? A gente precisa encerrar isso de uma forma assim detalhada, porque a gente fala tanto sobre as lutas, as provações, as tentações, as dificuldades, não é isso? Agora, irmão, nós vamos falar sobre a vitória. Então, vamos nos detalhar nisso aqui também. Vamos parar e analisar isso com calma. Olha, Apocalipse 20, de 1 a 10, nós leremos na semana que vem e vamos falar, então, sobre o milênio. E depois nós vamos falar sobre o milênio, vamos falar sobre a questão do grande tribunal branco e o novo céu e nova terra. O novo céu e a nova terra, que a Bíblia diz lá em Apocalipse 21 até 22, 5. Então, irmãos, nós temos ainda, e finalmente, né, nós temos o final, a última palavra que nós temos está em Apocalipse 22, 7 até o 12, que são as promessas de Jesus. Aí nós vamos encerrar, tá bom? Então, eu acho que a gente vai a semana que vem toda ainda. Desculpa, mas eu estava preparando, né? Eu estava estudando hoje, fazendo as análises, botando os versículos em ordem aqui. Eu falei, gente, não vai dar, vou ter que falar com eles, que vai ter que esperar mais um pouquinho, não vai dar para encerrar agora, não. Porque são muitos detalhes. Então, a gente vai falar sobre o milênio semana que vem, tá bom? Na terça-feira, se Deus assim permitir. Rosa, você